Fala rapaziada, Dan Vlogs na voz, chega mais, que hoje eu vou mostrar para vocês o nosso espaço, onde que eu vou iniciar um novo negócio. E já de antemão eu quero que vocês deixem nos comentários quanto vocês acham que custa o valor desse espaço. No final do vídeo eu vou falar para vocês qual que é o valor que eu estou pagando nesse espaço aqui. Lembrando que tem um investimento muito alto, principalmente porque esse espaço ele não tem água individualizada, não tem luz individualizada. Então eu tive que individualizar tudo. Aqui do lado tem uma casa que é do mesmo dono e aí não tem nada pro lado de cá. Então eu tive que fazer alguns investimentos. Esse daqui é algumas coisas que eu já comprei e já chegou. Só falta a gente fazer a instalação. Inclusive hoje ainda eu vou atrás de um pedreiro para a gente poder fazer o orçamento, né, e saber quanto que vai ficar para poder transformar esse lugar. Eu vou mostrar para vocês inicialmente a individualização de água e luz que a gente vai fazer. E eu vou mostrar para vocês o básico do que tem que ser feito. Aqui tem um relógio. Esse relógio ele é dessa casa. Como ele não é individualizado, a gente vai ter que fazer a instalação de um novo relógio de água aqui. Eu já comprei a caixa, todos os equipamentos. Da mesma forma, a luz, tá vendo que ali tem um que foi puxado? Eu vou ter que puxar outro de lá para cá, vou colocar o poste aqui. Isso é o básico de individualização de água e de luz. Depois que a gente fizer a individualização e instalação tudo certo, a gente vai fazer a distribuição. A distribuição eu optei por fazer ela externa. Como que é isso? Eu vou colocar uma foto para vocês entenderem. Não é aquele tipo de distribuição elétrica que ela fica por dentro da parede, igual esse daqui. Ela é uma distribuição exposta, então ela vai ficar por fora da parede. Tem eletrodutos, tem tomadas, só que todos ficam por fora da parede. E aqui vai ser basicamente duas tomadas de 20 amperes, que são as tomadas que resistem mais, né, a maquinários mais pesados. Será uma aqui, outra aqui. Aqui nesse canto eu vou colocar uma com duas tomadas também de 20 amperes e com um disjuntor simples. E vou colocar um disjuntor triplo simples aqui também. Provavelmente eu vou colocar uma luz aqui nesse centro, vai ter uma luz ali e uma luz aqui na frente. Então eu vou colocar, não precisa ligar os três de vez, os três disjuntores, mas já fica ali. Se precisar fazer um novo acoplamento de lâmpada, já está disponível. Aqui a gente comprou inicialmente uma caixa de 500 litros. Eu paguei muito barato nessa caixa. Se eu não me engano, eu paguei R$255 mais ou menos. Ela tem 500 litros. E a propósito, a instalação dela vai ser feita aqui do lado de fora. Esse terreno aqui ele tem cerca de 20 metros quadrados. Ele tem 2,80 de comprimento, não, de largura, e de comprimento ele tem cerca de 7,30 mais ou menos. Aqui, futuramente eu vou fazer um banheiro, né, para poder receber os clientes, o pessoal ficar aqui, mas não é por agora. E aqui no canto vai ser a instalação da caixa d'água. Vou fazer uma base ali, vou instalar a caixa d'água e fazer a distribuição hidráulica lá para dentro. Eu já comprei, assim, o mais principal, né, para você poder começar é a máquina. Eu comprei uma K5 da caixa, ela vai chegar em breve. Quando chegar eu vou mostrar para vocês. Comprei muita coisa, não só a máquina, né, mas o mais principal, primordial é ela. Então a caixa eu não vou colocar muito alto porque a própria máquina já faz pressão, né? Para isso que a gente compra a máquina. Eu vou colocar uma torneira ali e vou colocar uma torneira aqui. Projeto de pintura. Toda marca ela precisa ter um branding. O branding são a conexão de cor, né? Por exemplo, a Coca-Cola tem um brand dela, o Burger King tem um brand deles. Então toda marca tem uma cor. E isso é distribuído tanto no espaço que você abre, quanto nas roupas, no uniforme. Tudo é branding. É para você olhar para aquela cor e lembrar, pô, fulano de tal tem uma empresa com essas cores aqui. Então o brand da minha, que eu escolhi, é um azul. Eu vou até deixar uma foto de uma reconstituição que eu pedi pro ChatGPT fazer,
para vocês terem uma noção de como vai ficar mais ou menos. Eu vou pintar essas laterais, as duas, na cor azul. Eu ainda não defini o azul, mas vai ser um azul talvez parecido com a caixa d'água aqui, um azul mais escuro para não ficar muito claro e sujar com facilidade, né? E a tinta é uma tinta especial, precisa ser uma tinta borracha líquida, você já deve ter ouvido falar, que é aquela tinta que você usa para asfalto, para quadra de futebol. Ela é muito resistente e o mais importante, a água não consegue penetrar essa tinta, então você vai ter uma durabilidade maior da pintura, né, das paredes também, porque não vai ter infiltramento. O piso flutuante a gente vai colocar mais no futuro, porque piso flutuante é caro. Então desse lado e desse lado azul, e aqui no fundo a gente vai deixar um vermelho. Vai ser esse fundo vermelho e os portões também serão pintados de vermelho. E aqui na frente a fachada, eu vou fazer ela toda azul também. Então vai ser fachada azul, parede direita e esquerda azul, portão vermelho e fundo vermelho. Para quando a pessoa olhar, ela ter essa percepção da conexão de cores. E aplicar isso nos uniformes também, né? Os uniformes precisarão obrigatoriamente serem azul e vermelho. Eu quero colocar a minha logo ali, que eu já produzi também. É uma logo simples, mas é a logo da minha marca, que é Dan Motos, né? Que vai ser o nome, é Estúdio Dan Motos. Vai ser o nome do nosso estúdio. Estúdio Dan Motos ali, vou pedir para grafitar e vou colocar na frente ou uma placa ou também vou pedir para grafitar. Isso daí eu vou ver ainda. É porque aqui pega muito sol. Futuramente eu vou colocar um toldo na frente, mas não vai ser agora. Então eu acho que é melhor a placa, porque a placa você consegue colocar alta, consegue colocar baixa. Se eu colocar, por exemplo, ela grafitada ali e colocar um toldo, se eu colocar por cima, o toldo meio que vai esconder. Se eu colocar por baixo, não vai dar para cobrir tudo e aí o toldo vai ficar escondendo a filmagem. Então acho que a melhor opção talvez seja a placa, mas é um negócio que ainda tem que gerir, tem que verificar. Então basicamente é isso, pessoal. Tem muita coisa para fazer ainda, mas esse espaço aqui vai ficar excelente. Eu tenho certeza que... E assim, é a minha primeira vez investindo também. Pelos meus cálculos, eu já estou gastando quase 5 mil reais em uma semana, né, comprando as coisas, juntando tudo. E sem contar que o planejamento que você tem que ter, né? Você quase não dorme fazendo planejamento. Como que vai ficar, como que vai fazer, o que tem que fazer, cálculo e não sei o que. Mas eu acredito que é uma das mínimas dores de cabeça de um investidor, e principalmente um investidor de primeira viagem. Eu não tenho absolutamente ninguém assim que esteja falando, pô, tu vai por aqui, tu vai por ali, não. Eu tô fazendo tudo basicamente sozinho, né? Essa questão de gerenciamento, de orçamento, de cor, tudo. Então, inicialmente é um pouco estressante, posso dizer, mas é gostoso fazer isso, sabe? E sair daquela vida, né? Porque eu trabalhei de CLT, cara. Só na Drogasil eu tenho 3 anos de empresa. E depois que eu saí da Drogasil, eu mudei de estado, entrei em outra farmácia, trabalhei mais uns 7 meses. Aí depois eu fui demitido, aí eu falei, pô, velho, não vou mais voltar pro CLT. Decidi empreender. E aí é basicamente isso. E agora, revelando para vocês, quanto vocês acham? Olha que aqui na minha cidade os salários são muito caros. E aqui não é muito mal localizado. Se bem que assim, a localização é um fator muito importante para você abrir um comércio hoje, né? Mas se você tiver boa localização e não tiver bom serviço e não tiver um pequeno marketing para as pessoas poderem te encontrar, se você não souber gerenciar o marketing, saber aonde que você vai divulgar o seu serviço, quem que é o teu tipo de cliente, você não vai captar cliente tão fácil. Principalmente se você estiver começando e ainda não tiver ninguém para poder... para você poder prestar serviço para essas pessoas. Então aqui não é muito mal localizado. Aqui é uma rua... Você entra em uma rua... Aqui na verdade é um setor residencial, né? Não é bem comercial, só que é uma avenida muito movimentada. Aqui do lado tem um posto de combustível, então isso já influencia muito, né, no tráfego de carro e também de moto. E inicialmente, pessoal, aqui eu vou começar lavando só moto, né? Carro talvez no futuro, quando eu tiver com mais prazo, né, com mais gerenciamento e conseguir alugar um lugar maior. Aqui
como eu falei para vocês, aqui é 2,80. Se eu abrir os portões aqui, pode ser que eu consiga colocar um Celta, um Ford Ka, mas não tem como eu prestar um serviço limitado dessa maneira, né? Tipo, o cara vem com uma caminhonete e fala, e aí, tem como lavar? Pô, não tem porque não cabe. Aí eu falo, não, só lavo o Celta e só lavo o Ford Ka, não tem como fazer. Então, eu decidi me especializar especificamente, inicialmente em motos. Aí em moto eu consigo colocar qualquer tipo de moto aqui, até quadriciclo, se quiser trazer, pode. E depois a gente fazer a progressão, né? Ir para um lugar maior e começar a aceitar serviços maiores, né? Serviços com carros, caminhonetes e por aí vai. Pessoal, o valor que eu pago nesse lugar é de R$300 mês. Cara, isso é muito barato comparado aos outros aluguéis da minha cidade. Não é um espaço gigante, mas é um espaço que dá para você começar a fazer alguma coisa. Quem quer dá um jeito, quem quer vai lá e faz. Não fica esperando o tempo perfeito, o espaço perfeito, o lugar perfeito, não. Vai e faz. Eu pesquisei anteriormente em outros lugares aí que eu fiz, né? Uma busca, uma pesquisa. E eu encontrei, por exemplo, galpões que eram maiores que esse, que tinham, sei lá, 40, 30 metros quadrados. Só que o aluguel era 2.000, era R$1.500. Então assim, você já vai gastar ali inicialmente por baixo de 7 a 10 mil reais, dependendo do que você vai comprar. E aí você ainda tem que arcar com um aluguel de 1.500 a 2.000 reais sem ter nenhum funcionário, isso é loucura, né? É um gerenciamento desesperador. Então você não pode arriscar tanto assim, porque como é que você vai conseguir suprir isso? Aí você acaba se enrolando. Então eu encontrei essa oportunidade desse aluguel, tive que fazer um investimento, né, nessa questão dos elementos água e luz, que ficou por volta de uns R$500. Se eu pegasse talvez um outro lugar já teria água e luz, mas eu iria ter que de todo jeito fazer o brand, né, transformar o ambiente para poder receber os clientes e transmitir confiança em quem fosse chegar no local, né, porque um local todo arrumado, com um brand, com um uniforme, você todo uniformizado, é totalmente diferente. A confiança que você transmite é outra. Então é basicamente isso, pessoal. Dan Vlogs na Voz. Se você quer continuar acompanhando esse trabalho e a evolução desse ambiente, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o seu sininho e também clicar no gostei se você curtiu as dicas e também para você fortalecer, né, o trabalho de um empreendedor de primeira viagem. Então é isso, falou, tamo junto.